Oi, pessoal. Hoje a gente está aqui com a Caris. A Caris vai trazer um assunto que muito me interessa, que é sobre toda a parte da organização de casa e sobre a parte da energia, do Feng Shui. Então, Caris, eu acho que você melhor para contar um pouco para a gente quem é Caris. Bom, eu sou a Caris. A Caris é consultora da saúde da casa. E o que significa isso, né? O que eu faço? Eu ajudo as pessoas a harmonizarem a casa através de 5 pilares. E eu uso um método que eu chamo de alma, porque eu acredito que a casa é como se ela fosse a nossa alma, ela é uma extensão da gente. Né? E o que são esses pilares? Um dos pilares é o pilar que eu chamo de estética, que é a gente cuidar do belo, né? E o belo, ele não precisa ser sofisticado, mas ele tem que ser bonito, né? Porque dependendo do que eu tenha na minha casa, se for, sei lá, alguma bagunça, tipo um papel de parede que gere alguma sensação ruim, tudo isso vai impactar em como eu vou me sentir dentro da minha casa. Então, esse é o pilar estética. O segundo pilar é o da funcionalidade, que é toda a questão da organização e também da disposição dos móveis, né? Como é que os móveis estão dispostos, a questão da proporção dos móveis, porque tudo isso vai impactar em como eu me sinto dentro da minha casa, se eu vou me sentir bem ou não. Né? Às vezes um móvel fora do lugar, que eu tenho que passar e desviar todos os dias, me gera uma irritabilidade que eu nem tenho consciência. E eu começo a brigar com a pessoa que mora dentro da minha casa, ou com meu filho, ou com meu marido, porque eu estou irritada, porque todo dia, todo santo dia, eu tenho que desviar daquele móvel. E eu não tenho essa E consciência. tem um gasto de energia também? E tem um gasto de energia, né? A organização ela é importante por quê? Porque se as coisas elas tiverem o seu lugar dentro da casa, eu economizo tempo, né? A mãe, né? Que às vezes é quem fica sobrecarregada, ela consegue agilizar, porque se tudo tem um lugar dentro da casa, o filho ele sabe onde achar as coisas e aí não fica dependendo de todo momento ter que pedir, mãe, cadê isso? Mãe, cadê aquilo? Né? E a organização também tem uma coisa que até entra um pouco depois no Feng Shui, que a gente vai falar daqui a pouquinho, não adianta eu fazer o Feng Shui da minha casa e ter uma casa com um Feng Shui super harmonizado se eu tiver bagunça. Porque a bagunça ou o excesso de coisas, ele gera estagnação de energia. E aí isso faz com que a vida não flua, né? As coisas elas começam a dar uma empacada. Então, às vezes você fica com a sensação, você pode ficar muito ansioso, ou você fica com a sensação de que a sua vida está parada, que você não está conseguindo ir para lugar nenhum. E aí a gente olha para dentro da casa e muitas vezes a gente vê que tem pontos de bagunça na casa que estão gerando essa estagnação e é por isso que você acaba tendo essa sensação. O terceiro pilar é o pilar sentir, que é aquilo que eu sinto na minha casa. E aí eu uso como ferramentas o Feng Shui e a numerologia. E o que é esse sentir, né? Ele não é nenhuma coisa mística ou mágica ou sei lá. É como eu me sinto no ambiente. E isso é muito claro. Todo o ambiente ele vai gerar alguma sensação na gente, alguma emoção, ou é positivo ou ela é negativa. E o sentir é justamente isso. Como que eu chego no lugar e como é que eu me sinto? É um lugar que eu cheguei e tenho vontade de ficar ou é um lugar que eu cheguei e não vejo a hora de ir embora? E às vezes a gente não consegue ficar dentro da nossa própria casa, né? Você fica, a casa está ali com uma energia, tem alguma coisa desalinhada ali que você não vê a hora de sair para trabalhar e procura chegar o mais tarde E isso possível. pode não estar associado com a desorganização, mas com uma questão Pode. pode. Mas, por exemplo, a casa está toda organizada. Ainda assim, Ainda pode assim, ter a sensação. ela pode ter uma sensação. Ela pode ter uma sensação, porque daí a gente vai falar um pouco mais sobre o Feng Shui, que é uma técnica de harmonização dos ambientes e que vai falar justamente que a disposição dos ambientes, elas vão interferir na harmonia da casa. Então, se eu consigo mais prosperidade na minha vida, ou se eu tenho mais saúde, tudo isso eu consigo enxergar pela planta baixa da casa. Eu olho a planta baixa,
Só um parênteses, para quem não sabe quem é planta baixa. Planta baixa, quando a gente vai no Farol e tem aquele empreendimento, sabe? Que a gente tem um novo prédio, normalmente tem o desenho da planta lá para você saber quantos dormitórios, onde é a cozinha, isso é a planta baixa. Então a gente pega essa planta baixa e avalia para ver onde é que estão aí os guás. A gente vai falar do guá daqui a pouco, aí a gente entra em cada guá. Então é isso. O terceiro pilar, então, é o sentir. Como é que eu me sinto dentro do espaço que eu estou. E aí eu estou falando da casa, mas pode ser o trabalho, né? Sim. Pode ser os lugares que eu vou passear, tá? O quarto pilar é o ser, que é quem habita a casa, né? Porque muitas vezes a gente fala, então vamos harmonizar a casa. Mas se nós que habitamos estivermos com os nossos pensamentos super negativos, a gente estiver todo destrambelhado, a gente acaba influenciando. Inclusive, uma coisa até que o Feng Shui fala é que assim, os nossos pensamentos, eles vão impregnando nas coisas. Então, eles impregnam nos móveis, eles impregnam nas paredes da casa. Por isso que muitas vezes a casa tem uma família morando. Aí a família tem um determinado problema. Ela sai, vem outra família, a família chega e começa a ter os mesmos problemas da família anterior. Por quê? Porque você tem uma energia ali e uma vibração, uma coisa que ficou impregnada ali no ambiente. E aí, ficando impregnado, a tendência é que você repita o padrão. E daí tem que fazer o quê? Você pode fazer um trabalho de Feng Shui. O mais prático, assim. O primeiro de tudo, assim. É que você vai ter que mudar a frequência. Você vai ter que mudar a sua frequência. Sim. E aí você vai ter que olhar para casa e aí fazer um cuidar da casa mesmo e cuidar de você para que você evite aquele pensamento. Claro, tem algumas coisas que são problemas na casa que aí a gente tem que fazer cura, porque daí é uma questão do espaço mesmo. Mas eu já escutei falar assim quando você muda tem que pintar a casa. Então, eu gosto de pintar porque muda um pouco a energia, mas às vezes não é suficiente, tá? Eu gosto muito assim, se você está indo para uma casa nova, é importante você agradecer a casa antiga, sabe, fazer esse ritualzinho de passagem, agradecer tudo que você viveu na casa antiga e se programar e agradecer essa casa nova, se imaginar nessa casa nova, pensando nas coisas acontecendo do jeito que você quer, as coisas fluindo. Então, essa intenção que a gente põe, né, e fazer esse rito, eu acho importante. Que interessante. Então, a gente vai falar um pouco mais de cada um desses, desses pilares. Vamos. O último pilar é o pilar cheiro, né, que conecta o Feng Shui, conecta a casa com a questão da perfumaria, com a questão do cheiro, porque o cheiro é uma das coisas que faz a gente, que vai impactar na nossa emoção, vai atuar no nosso sistema límbico e vai fazer com que a gente se sinta bem, né? Claro, se for um cheiro que a gente não gosta, a gente vai ficar mal. Mas se for um cheiro que a gente gosta, imediatamente, sua casa pode estar uma zona. Você botou lá um cheirinho, você já faz assim, ó. Você até se anima para organizar a casa. Né? Exatamente. É isso. Então, são esses os pilares que eu olho para na hora de cuidar da casa, que é isso que eu acredito que é importante para a gente cuidar da casa. Carlos, agora tem uma dúvida. Você falou muitas vezes, né? A casa ela acaba sendo, como você falou, uma extensão daquilo que a pessoa é ou dentro de um estado emocional que ela se encontra. Isso. Então, muitas vezes ela vem e fala, olha, Carlos, eu quero mudar. Então, você sugere muitas vezes uma mudança, mas ela está num estado emocional que ainda é resistente a essa mudança. Como que você vai trabalhando essa mudança de identidade do lar, que é reflexo dela, junto com essa mudança de conscientização dela? Eu faço um trabalho, às vezes eu faço um trabalho junto com aromaterapia. Né, que aí você vai trabalhando. Por exemplo, quando a gente vai... As pessoas, nós tendemos a ser muito apegados a coisas. E aí desapegar dessas coisas é difícil. Então, por exemplo, a aromaterapia é um recurso que eu uso para a gente começar a trabalhar o desapego. E aí você vai trabalhando com a aromaterapia e começa a organizar, a mexer dentro da casa. Às vezes eu nem vou para o Feng Shui, porque o Feng Shui ele começa a trazer uma coisa que é mais difícil, daí tem as curas. Então vamos primeiro organizar. E às vezes eu falo, vamos organizar o guarda-roupa, porque o guarda-roupa eu acho que é difícil, mas é o mais fácil dentro da casa, né? E aí começar a olhar e mexer. E é interessante porque tem uma resistência inicial, mas uma vez que você consegue quebrar essa resistência, aí o negócio flui. E aí quando você começa a desapegar, você começa a sentir...
Porque é como se um peso saísse, sabe? Você começa a se sentir mais leve. E aí, naturalmente, você vai entrando e vai querendo fazer mais e mais e mais. É esse start mesmo, que É esse talvez start. seja o maior desafio com o seu Exato. cliente. É. Mas eu acho que quando um cliente te procura, ele já tem uma intenção de Ele tem uma intenção, mudança. mas às vezes ele não consegue. Porque tem essa resistência. Porque ele tem essa resistência. Você sabe que uma vez, faz já uns anos, eu fui na casa de uma senhora e ela morava com as 2 filhas. E uma das filhas falava assim: eu não aguento essa casa cheia de bibelô. E quando eu cheguei na casa, eu olhei e não tinha tanto bibelô assim, né? Que são coisinhas espalhadas. Mas eu percebi que os móveis, eles estavam numa disposição que, de fato, gerava um desconforto. E eu me lembro de falar, eu sou daquelas que botam a mão na massa, né? Então, vamos mudar? Vamos agora? Vamos. Aí a gente começou a mexer nos móveis, mudamos. Aí a do bibelô falou assim: nossa, nem tem tanto bibelô assim. E a senhorinha, que era a dona da casa, falou assim pra mim: Caris, eu tenho que te confessar, eu tô gostando, mas eu tô sentindo um negocinho aqui, ó, que tá me incomodando. Porque, de fato, é aquilo, né? Como a casa é a extensão de quem a gente é, na hora que você começa a mexer na casa, você tá mexendo em você. É tipo essa identidade, assim, né? É isso. Então, é natural que na hora que você mexe, você tem pessoas que às vezes não dormem, ficam um pouco mais ansiosas, tem gente que fica enjoada. É normal, porque você tá mexendo, é muito íntimo, né? Eu até faço um paralelo assim: se você está andando na rua e te levam um celular, você vai ficar chateado. Mas se entram na sua casa para roubar a sua casa, é quase como se você estivesse pelado no meio do estádio, né? No estádio, todo mundo te vendo, né? É muito invasivo, Muito vulnerável, né? É que às vezes as pessoas pensam até como se fosse uma despersonalização e na verdade não é, né? Muitas vezes está evidenciando traços na pessoa que às vezes nem ela mesma sabe que tem, né? Então você vai despertando novas visões, né? Novas formas, né, cara? Mas é um trabalho que a gente tem que ter. Eu tenho muita, assim, eu faço com muito amor, com muito respeito, com paciência, porque você tem que entender que o outro, às vezes, não está preparado, né? A pessoa sabe que ela está com um problema, eu mostro para ela, ó, se a gente fizer isso, vai te ajudar a resolver esse problema, mas às vezes a pessoa não está pronta. E se ela não está pronta, aí tem que ir aos poucos e tem que respeitar. E Desculpa. Esse é o maior desafio que tem, dessa pessoa aceitar essa mudança? Você acha que para esse trabalho de organização, não estamos nem falando do Feng Shui, Eu acredito aceitação? que é mais essa coisa de aceitar e o desapego, né? É desapego, porque assim, é uma questão matemática. É o tamanho do espaço que eu tenho versus a quantidade de coisas que eu tenho. Assim, não dá, né? Se eu tenho um espaço assim, eu tenho uma quantidade de coisas assim, eu não vai caber. Então eu preciso desapegar. E as pessoas, elas têm muita dificuldade de desapegar. É isso que eu ia perguntar. Às vezes, né, a gente está fazendo um paralelo com a perfumaria. Às vezes a gente faz uma fragrância e fala, olha, tal nota talvez não faça sentido na fragrância, mas para a pessoa aquilo tem um valor que ela não consegue, tem que ter. Isso não invalida, né, Carlos? Assim, você sente, é desafiador, você sente que muitas vezes tem que ser um equilíbrio, muitas vezes você oferece todas as soluções e o que deixaria o universo ideal. Mas eu falo, não, essa manta não vamos desapegar, essa cadeira eu sei que tem que colocar aqui, mas vai ficar aqui porque eu quero. É possível esse diálogo, no sentido ainda de que a pessoa sabe que a cadeira deveria estar lá, mas ela quer deixar aqui para uma coisa ou outra, ou não tem que ser uma coisa total? Theo, tem que ser sempre respeitando o que a pessoa quer. Sim. Assim, eu tenho que ter a responsabilidade de dizer o que aquilo vai gerar de impacto, o que aquilo está prejudicando a vida da pessoa. Mas eu não posso chegar e obrigar ela a fazer isso. Né? No Feng Shui, tem muita gente que acha que Feng Shui, por exemplo, é só a corzinha, né? Você pinta a casa de todas as cores. Não, o Feng Shui ele é muito mais profundo que isso, e eu jamais vou falar para você pintar uma parede de vermelho se você falar que você odeia o vermelho. Porque antes de qualquer coisa, você precisa chegar na sua casa e gostar de tudo aquilo, tudo que você vê na sua casa, você tem que gostar. Se tiver uma peça que você não gosta, não deveria estar ali. Então, eu preciso respeitar a pessoa e falar, bom, se você não gosta disso, vamos achar uma outra alternativa. E se você não está pronto para isso, então não faça. Mas você já pode ficar com essa consciência e no momento propício, aí talvez você esteja mais aberto para fazer a mudança, né? Então é um acompanhamento, né, Carlos? Não é um processo único, vai seguindo, não tem fim, né?
pelo que assim você vai... E não tem fim, porque a casa, na verdade, eu falo que ela é um ser vivo, porque, quer dizer, quando a casa ela não tem ninguém, ela meio que, você pode ver, você passa na rua, tem uma casa que não está habitada, ela parece até meio morta. Na hora que vem gente, parece que a casa faz assim, né? Mesmo que a casa não esteja super bacana, mas a casa sempre tem um brilho. E aí, como somos seres que habitamos a casa e a gente tem uma questão emocional que a gente oscila muito, então a gente sempre precisa estar cuidando. Então, assim, essa coisa do tipo, na numerologia, né? Muitas pessoas me perguntam assim, qual que é a letrinha que eu coloco do lado do nome para saber? Assim, gente, sinceramente, se fosse uma letrinha, o mundo seria tão maravilhoso, não é? A letrinha, ela, no final das contas, ela não vai fazer diferença, porque a energia que está ali é a energia que está ali. Todo número na numerologia, a gente diz que tem o lado positivo e o lado negativo. E aí a gente precisa ter consciência para saber se, então se está todo mundo brigando aqui, tem alguma coisa que está descompensada na energia, né? Tem alguma coisa descompensada, senão não era para ser assim, né? E, Caris, me fala uma coisa assim, o que te levou a trabalhar com isso? Teve alguma coisa, alguma chavinha que você virou e falou, quero trabalhar com isso? Como é que foi essa sua... Na verdade, eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, dentro da indústria, né? Trabalhava em multinacionais. E eu trabalhei numa multinacional que passou por uma globalização. E nessa globalização, eu me lembro que a gente ficou 9 meses sem saber quem ia ficar na empresa e quem ia ser mandado embora. Não tinha NR1 ainda, né? Não tinha. Aí eu comecei a questionar e falei, quer saber, eu vou estudar design de interiores, que é uma coisa que eu gosto. E aí eu estudei, terminei, e aí falou, bom, então você está numa multinacional, já ganhando seu dinheiro, com um certo cargo, todos os benefícios, você pode ser estagiário do escritório de arquitetura e ganhar R$600. Aí eu falei, muito obrigada, mas não. E aí deixei aquilo ali. Só que a gente vai envelhecendo, e aí as coisas elas começam assim, e aí? E agora? Você quer ganhar dinheiro ou você quer ser feliz? E aí eu resolvi em um momento da minha vida que estava na hora de eu ser feliz e empreender. Então eu já tinha o design de interiores, né? E aí comecei a buscar. Então fui fazer formação como personal organizer, aí comecei a estudar Feng Shui. A numerologia eu já estudava, porque era uma coisa que eu sempre gostei. E aí eu fui agregando. E aí eu entendi que cuidar da casa não era só a parte estética, né? E aí faço essa coisa mais global, não assim. É só um design de interiores. Não, até porque em um momento eu entendi que se eu ficar só no design de interiores, era melhor eu voltar para a multinacional, porque eu ia estar fazendo mais do mesmo, só que num outro tema, vamos dizer assim. Porque ele acaba abrangendo mais o aspecto estético, né? E aí a coisa do consumo, e eu queria ir para uma coisa mais da existencial, do ser, né? De harmonia, vamos ser mais felizes. E tudo o que eu faço hoje, eu passei por esse processo, né? Então eu passei por um processo de transformação da minha vida, né? Desde morar em São Paulo, num apartamento, no urbano, louca de acordar todo dia, 5 horas da manhã, vai para academia, da academia, vai para o trabalho, do trabalho, voltar para casa. Eu me desgarrei disso, né? Hoje eu já moro no meio do mato, né? Eu tenho mais qualidade de vida, eu consigo administrar melhor meu trabalho, meus horários, né? Agora, Carlos, eu ia até fazer essa pergunta, que você tocou, que muitas vezes as pessoas, elas veem, né? Talvez, aí eu pedi para você explicar, porque muitas vezes não conhecem o Feng Shui, né? Então, muitas vezes elas veem que o Feng Shui pode ser simplesmente um aspecto estético, quase como se fosse um design de interiores, e não é. Então, qual que é a diferença entre um design de interiores para o Feng Shui? O que ele traz? Explicando um pouquinho já, né, Mi? O que seria o Feng Shui para o lar? Tá. O Feng Shui, ele é uma técnica chinesa milenar de harmonização dos espaços. Segundo o Feng Shui, a nossa casa, na verdade, assim, a nossa vida ela é regida por 9 áreas, né, ou 9 guas, que a gente fala. Dentre eles, a gente tem a família, que está relacionada à nossa ancestralidade, tem a questão da prosperidade, que está relacionado ao fluxo do dinheiro que entra e sai, mas o quanto eu sou plena na minha vida, porque não necessariamente se eu tenho muito dinheiro eu sou feliz, né? Tem o Gua do sucesso, que está relacionado à minha autoconfiança e à forma como eu sou reconhecida e à minha reputação. Tem o Gua do relacionamento, que é o Gua que fala do relacionamento afetivo do casal, né?
e também do nosso amor próprio. Aí eu tenho o Guá da criatividade e de filhos, que aí eu estou falando da criatividade mesmo, do quanto a gente é criativo, o quanto a gente também é criativo para sair dos obstáculos que aparecem na nossa vida, o quanto que a gente consegue enxergar o futuro, ter visão para o futuro para a gente caminhar. Eu digo que é uma ambição, mas não aquela ambição de eu querer passar a perna, mas é uma ambição de eu ter força de vontade para caminhar e trazer coisas novas e viver mesmo. E está relacionado também à questão dos filhos, então relação pai com filho. Aí eu tenho o outro Guá, que é amigos e viagens. Os amigos são aquelas pessoas que aparecem na nossa vida para a gente fazer aquilo que a gente quer fazer. Né? Então, são os amigos que a gente vai sentar no bar para beber cerveja, mas são os amigos que pode ser um mentor, pode ser um professor, um mestre, pode ser, às vezes, um parceiro, um colega de trabalho, que vem e ajuda a gente na nossa caminhada. E as viagens são as viagens que a gente deseja fazer na nossa vida. Eu tenho o Guá, que é da carreira ou do trabalho. Esse Guá está relacionado ao nosso trabalho em si, ao trabalho que a gente faz e o quanto que eu estou motivada e feliz com esse trabalho, e com a nossa missão de vida. E missão de vida não é trabalho, né? Então, são essas duas coisas. Eu tenho o Guá da sabedoria, que é o Guá da espiritualidade, do autoconhecimento. É um Guá que me traz a clareza mental. E no centro eu tenho o Guá da saúde, que daí ele sofre a interferência de todos os outros Guás, que daí vai falar da minha saúde física, da minha saúde mental, da minha saúde emocional e até da minha saúde espiritual. E quando você fala é Guá, né? Guá, a gente pode falar áreas da vida ou Guá. Tá, quando você fala do Guá, ou da áreas da vida, isso é em cada espaço do ambiente, ou no mesmo ambiente tem todos esses Guás, ou alguns desses Guás? Por exemplo, na sala de estar tem o Guá da viagem, dos amigos, saúde, mas não tem o Guá... Na verdade, assim, eu posso... O normal, o mais simples, porque senão você começa a aprofundar muito e aí a gente vai ficar doido, porque não tem como aplicar o Baguá para cada ambiente. Eu aplico na planta baixa geral da casa, do apartamento. Então, eu pego a planta e eu aplico o Baguá. E aí eu vou entender onde é que está cada área dentro do apartamento. Então, qual é o ambiente que está no Guá do relacionamento, qual que é o ambiente que está no Guá da saúde. E aí eu consigo identificar dentro disso, assim... Tem, por exemplo, banheiros. Banheiro, eu tenho vaso sanitário. O vaso sanitário, ele drena a minha energia, né? Ele drena a energia, ele leva a vitalidade, ele leva a prosperidade. Então, dependendo do Guá que ele esteja, não é tão positivo. Aí eu preciso vir com as curas. E aí o Feng Shui, ele traz curas que são precisas fazer para a gente equilibrar e harmonizar aquele Guá. E numa planta baixa, quando eu aplico o Baguá, eu tenho todas as áreas da vida, mas dependendo do formato da planta, eu tenho... Guá que está faltando. Então, eu posso ter falta no Guá do relacionamento. Significa que eu tenho um desequilíbrio naquele Guá. Aí eu preciso fazer uma cura para equilibrar. Ou eu posso ter um excesso. Se eu tiver um excesso, é como se aquele Guá ele tivesse com uma energia a mais. Cara, só para quem não tem familiaridade, qual é a diferença entre Guá e Baguá? Tá, o Guá é quando a gente fala das áreas da vida, eu estou falando do Guá. Então, é o Guá da saúde, e o Baguá é um objeto octagonal que a gente usa para aplicar e entender onde estão os Guás. Sim. Então, é o Baguá que eu uso para achar os Guás. Tá. Já veio o cliente para você, assim, antes de comprar uma casa ou um apartamento? Já. E mostrou e falou, legal, vamos ou não vamos? Já, e eu super recomendo, porque tem apartamento que é lindo, mas é ordinário. É isso, né? Quando você olha a planta e vai olhar, aí você fala, não vai, porque você vai ter uma piora da sua vida. É nítido que se você for para esse lugar, o negócio vai degringolar. E eu tenho várias amigas, várias pessoas, vários clientes que foram para lugares, e aí você chega, é lindo, e quando você vê, o negócio começa a degringolar. Obviamente, não é assim, eu mudei e comecei a sentir. Primeiro que quando você muda, você está com a energia do lugar que você estava antes. E aí você vem, e aí aos poucos, que a energia ela vai se manifestando, e aí você vai começando a ter os problemas. Mas voltando à sua pergunta, que eu acho que até mudei um pouco, é assim, se você está pensando em comprar, o ideal é
olhar, né? Às vezes as pessoas me Faz mandam o baguá. opções Ah, tá. e eu dou uma olhada e falo, ó, pode, Esse melhor tem não. jeito, esse não tem jeito. E eu olho junto também um pouco da numerologia, porque dependendo da numerologia da pessoa, mais a numerologia da casa, aí eu tendo a falar, procura um outro número, uma outra numerologia. E quando, Também por tem isso. exemplo, cara, isso não é possível, de repente a pessoa só tem aquela opção. Esse processo curativo consegue equilibrar, talvez não seja o universo ideal, mas consegue equilibrar a ponto de não interferir a vida da pessoa, desde que ela faça tudo certinho, direitinho. Consegue, porque daí no Feng Shui a gente vai entender, aprofundar, e aí eu vou passar as curas que tem que ser feitas para harmonizar a casa. Mas eu vou te falar, tem alguns imóveis Que não tem jeito. que não, Mas entendeu? esse não. Não. Uma coisa que eu sugiro é assim, quando você for procurar um lugar para morar, seja para comprar ou para alugar, sempre tenta entender o que aconteceu com a pessoa que está morando lá antes. Por que a pessoa está vendendo? Por que a pessoa foi embora? Se teve gente que morreu na casa e ficou doente na casa. Uma coisa é a gente morrer de velhice, ok. Sim. Outra coisa é você, Adoecer. dentro de uma casa, adoecer nessa casa. Se adoeceu nesta casa, esta casa ela tem um problema. Né? Você tem até uma outra ferramenta, que é a geobiologia, que ela vai falar dos cruzamentos das linhas da Terra, e se for um cruzamento nocivo e você estiver dormindo naquele lugar ou trabalhando naquele lugar, que são momentos que a gente passa muitas horas da nossa vida, a gente pode adoecer. Aí, para esse lugar, melhor não ir. Então, por exemplo, de repente você quer comprar um apartamento que antes foi um cemitério, ou foi um lugar de escravidão. Talvez seja melhor você procurar um outro lugar, porque aquela energia ela está ali, né? e é muito pesado e é difícil você... Porque assim, infelizmente a gente não tem esse estudo em faculdade de engenharia, de arquitetura, que deveria ser meio que obrigatório, entendeu? Deveria fazer parte, mas infelizmente não. Então as pessoas elas vão construindo, e hoje a gente está num momento que assim, eu tenho um terreninho desse tamanho, eu tenho que... A quantidade de apartamentos, mais apartamentos, melhor. Então vamos ter que... né? Dá um samba. Essa questão também dos apartamentos menores e de estar muito pertinho, tudo interfere, por exemplo, na energia do teu vizinho de cima, de baixo, uma vez. Não, interfere um pouco. Interfere. Mas não é, acho que essa não é o pior dos mundos. É realmente a... E quando você fala, por exemplo, do Feng Shui, desse tratamento do Feng Shui, mas versus também a questão da desorganização da casa. Tem um melhor e um pior? Por exemplo, assim, a casa é muito organizada, mas não tem o trabalho de Feng Shui. E não é muito legal. A casa é desorganizada, mas foi feito um trabalho de Feng Shui. Então, se você fez um trabalho de Feng Shui e a casa é desorganizada, é quase como se você estivesse perdendo o trabalho de Feng Shui, entende? Você vai conseguir corrigir algumas coisas, mas a bagunça ela gera estagnação. Então, vai prejudicar. Né? E quando você não pode fazer o Feng Shui, mas você tem a casa organizada, aí a coisa pode fluir melhor. Mas aí vai depender muito do formato da planta. Porque se você tiver, por exemplo, uma área faltante em algum guá específico, você pode enfrentar um problema em relação àquele guá. E tem uma outra coisa que é assim, uma coisa importantíssima que a gente fala do Feng Shui é o que a gente chama de posição de comando. Para eu ter o comando da minha vida, ou seja, para eu não ficar dependendo dos outros, que os outros decidam as coisas por mim, eu preciso estar no comando. E isso vai influenciar a posição do sofá, a posição da minha cama, a posição da minha mesa de escritório. Tudo isso vai influenciar se eu estou no comando ou não. Se eu tiver, aí vocês prestam atenção aí, se vocês estiverem sempre de costas para a porta, então vocês precisam corrigir, porque vocês precisam ir para o comando da vida de vocês e não estão. Né? Então é isso, para eu ter as rédeas. Né? Eu tive um cliente que inclusive desenvolveu uma fobia social, e quando eu fui fazer a visita na casa dele, eu percebi que em nenhum lugar da casa dele ele estava na posição de comando. E é assim, o lugar que eu sento para jantar, tudo isso vai interferir. Tudo isso vai interferir. E aí, se ele não está no comando, é meio que inconsciente, ele se sente inseguro, porque ele depende que o outro decida por ele, e aí ele não consegue tomar as decisões. E aí ele fica com fobia mesmo, né?
Muito interessante isso. Interessante. Já visualizei algumas coisas. É. Agora quero que você conte um pouquinho de algumas curiosidades, assim. Pode. Eu lembro que eu assisti, acho que um post seu, alguma coisa, que você falava, por exemplo, no quarto do casal não é para ter foto de filho, nem imagem de santo. Na verdade é Porque altar. altar. Então, assim, deve ter outras coisas na casa, mas conta essa, então, pra gente. Porque o quarto de casal, ele é um quarto que tem duas funções, na verdade, um quarto de casal. Uma é a gente descansar, porque a gente precisa dormir e precisa se reenergizar, e a outra é namorar, né? E aí, foto de filho é broxante, né? Porque você tá lá namorando, olhou pro filho? Não. Se você tiver lá e tiver uma imagem de Nossa Senhora, um orixá, ou qualquer imagem... Pare e vamos rezar. É isso, então são coisas broxantes, né? É isso, por isso que o ideal é que não tenha. Então, fotos de filhos, eu sei que a gente ama os nossos filhos, a gente quer guardar tudo que os nossos filhos produzem, espalha pela casa, menos no quarto do casal. E o altar, se possível, em outro cômodo da casa, e se tiver que ser no quarto, coloque num lugar que enquanto você está namorando você não vê. Ou você fecha, ou fica num cantinho assim que na hora de namorar não tá vendo, né? E se, por exemplo, assim, na cozinha, tem alguma coisa assim, tipo, não pode ter? Na verdade, assim, a cozinha para o Feng Shui, ela é prosperidade, ela é fartura. Então, a cozinha é ideal que esteja organizada e a gente precisa tomar conta do nosso fogão. Então, o fogão manter limpo e acender todas as bocas do fogão. Porque às vezes a gente tem mania de acender uma boca, né? Você se apega àquela boca e só acende aquela. O fogão é o símbolo de prosperidade. E as bocas do fogão são a prosperidade, é a chama, né? Então você precisa aí acender, usar todas as bocas do fogão. E se tiver alguma avaria, conserte, porque o fogão é símbolo de prosperidade. Se o fogão não está funcionando, é como se a sua prosperidade estivesse indo embora. Tem uma questão da hidráulica também, quando tem algum vazamento na casa? A hidráulica tem. A hidráulica também está ligado a isso. A hidráulica é perda de prosperidade, vai tudo embora. E a parte elétrica está relacionada ao sistema nervoso. Então, problemas na parte elétrica, a gente começa a ter questões aí, fica mais nervoso. Interessante. Né? E como que a perfumaria ela integra junto com a numerologia e o Feng Shui? Você teria, teoricamente, vamos supor, uma fragrância adequada para cada guá que iria trabalhar ou não? Como que você traz a perfumaria para esse meio? É que assim, o cheiro, ele vai mexer nas nossas emoções. Se eu for falar do baguá ou dos números, cada número, ele significa alguma coisa. Cada baguá significa outro. Eu posso pegar cheiros que têm características e aí eu uso esse cheiro para potencializar. Você lembra algum exemplo? Te dou um exemplo. Se eu pensar no guá da prosperidade, eu quero mais prosperidade, eu quero trazer essa coisa da prosperidade. Então eu posso usar, de repente, a canela, que ela está relacionada à prosperidade. Né? Se eu for falar da numerologia, eu vou falar do número 1. O número 1 é aquele número mais masculino, mais de vai, sabe? De direção, né? Então, se eu trouxer um cheiro potente que me ajude a abrir esse caminho, né? Então, ele é uma coisa interessante. Então, eu consigo fazer essa relação. Uma coisa importante no Feng Shui a gente usa muito a intenção, né? Pelo menos na escola, existem várias escolas. A minha escola é a escola do budismo tântrico do Chapéu Negro, que é uma coisa mais intuitiva, e tudo que a gente faz, a gente coloca uma intenção. Então, se eu vou fazer uma cura, eu ponho aquela intenção, eu me conecto e intenciono por que eu estou fazendo aquilo. Então, se eu quero potencializar algum guá, né? Por exemplo, se eu estou no guá da carreira, porque eu preciso me concentrar, trazer mais foco, porque eu estou ali trabalhando, eu consigo, de repente, trazer um limão que vai me ajudar a ter mais foco. Aí eu consigo fazer essas associações e trazer a perfumaria, o cheiro, para me ajudar naquela questão que eu estou precisando potencializar. Hoje você
na sua casa, como que você usa os perfumes, assim? Você usa uma fragrância para cada ambiente? Você tem uma fragrância que é tua mais para acordar e para dormir? Como que é a Caris com perfume em casa? Na verdade, eu tenho a minha linha de perfumes. Aqui, puxando a sardinha. Eu tenho a minha linha de perfumes, são 6 experiências sensoriais. E aí eu coloco uma em cada cômodo. Conta um pouquinho de cada uma. Como que Né? é? Então eu tenho o Joy, que é mais cítrico, então é bergamota, com gengibre, com limão siciliano. Daí que eu delícia. coloco um pouco na sala. Daí no quarto de televisão eu uso o sândalo, que é o Trust, que traz mais presença. Eu não estou muito seguindo muitas características, porque eu gosto de todos os cheiros, então eu vou espalhando pela casa. No quarto eu uso mais o Care, que é uma coisa mais de aconchego. No quarto de hóspedes é o Care Fresh, que é um aconchego mais fresco. E o que é bom também, porque você vai criando atmosferas diferentes, né? Você É isso. transita Para por todos momentos diferentes. isso, diferentes, atmosferas diferentes, É isso. né? E quando eu preciso trabalhar, né? Quando eu preciso atuar de uma forma mais terapêutica, que eu estou precisando aterrar ou que eu estou muito ansiosa, aí eu vou para uma coisa mais de aromaterapia e aí eu uso os óleos essenciais. Aí monto as Mais minhas puras. sinergias, né? De óleo essencial. Ai, que delícia. Legal. E fala um pouquinho também, cara, você tem um curso aqui na escola que vai abordar justamente essa temática. Então, o aluno, quando ele vir fazer o curso, o que ele vai aprender no curso? No curso, a ideia é trazer essa consciência de que cuidar da casa é uma forma de autocuidado. Então, a gente vai aprofundar sobre isso, vamos aprofundar em cada um desses pilares e aí vamos entrar mais a fundo na questão do Feng Shui, vamos falar mais profundamente dos benefícios do Feng Shui, como é que o Feng Shui funciona e aí vamos fazer também esse paralelo, né, entender mais dos guás, quando estão em harmonia, quando estão em desarmonia, e daí trazer também os cheiros, para a gente ver como é que você pode potencializar aí cada guá que você sentir aí, como é que você pode usar o cheiro para potencializar cada guá. E daí o aluno cria uma fragrância. Aí o aluno escolhe cria, uma fragrância exato, para um pensando guá. naquela área da vida, né, naquele guá que a pessoa está sentindo mais necessidade de cuidar, aí ela faz. Porque uma coisa é importante a gente priorizar, né? Porque às vezes a gente vê que tem um monte de coisa para cuidar, mas eu sempre faço um filtro antes e peço para a pessoa Vamos falar, começar por vamos onde? ranquear. Ranqueia aqui e vamos ver quais áreas da vida, como é que está cada um. Vamos dar notas para a gente entender o que precisa ser priorizado. E aí a gente prioriza, porque senão começa a ser muita coisa, daí em vez de ajudar começa a gerar muita ansiedade. E aí não é bom, né? Porque daí a pessoa fica com tanta coisa que ela não consegue sair do lugar. Aí às vezes também, porque às vezes as pessoas talvez não tinham conhecimento, eu também nem achava que precisava trabalhar, aí quando vem É isso. de uma vez só, né? Mas então, tem coisa precisa que de você tem dose. que sentir. Se você, às vezes eu sinto, a pessoa não tá pronta para aquilo, então não vamos entrar, né? Aí tem isso. E tem uma coisa que assim, vamos harmonizar a casa como um todo. E às vezes eu não vou para uma coisa específica, mas vamos pensar na casa como um todo também, porque às vezes eu preciso fazer uma casa como um todo e depois começar uma coisa específica, né? Cada guarda da nossa vida, cada área da nossa vida eu posso potencializar, eu posso dar uma intenção para potencializar. Mas se dentro da casa eu tiver não tiver com defeito, vamos dizer, tiver com um problema, se eu não curar aquele problema, não dá para eu potencializar aquilo que tá ruim, entende? Sim. Sabe, as pessoas falam muito, por exemplo, do dia o dia 1º do mês é o dia de soprar canela, né, para trazer a prosperidade. Só que assim, não adianta eu trazer a prosperidade se a casa não estiver limpa. Doente, que está É isso. precisando Então, de mais cuidado. para fazer isso, eu deveria primeiro limpar a casa. E aí pode ser em vez de ser com a canela, é um outro tipo de produto, né, de cheiro que eu vou usar para fazer a limpeza. A limpeza normalmente eu faço de dentro para fora, então eu vou lá no último cômodo e vou vindo até a porta de entrada para mandar embora, para depois eu trazer a prosperidade, né? E uma pergunta que muitas vezes fazem Carlos, a gente vive num aspecto multicultural aqui no Brasil. Então muitas das pessoas, elas associam, fica não...
está associado à crença, religiosidade, filosofia, esse é um curso aberto para todas as pra formas todo de mundo, crença, pra filosofia, to- religiosidade, tudo, ele, né? É isso. Não Feng é uma questão Shui de Não é uma religião. não é né? religião, É, porque organização as não é pessoas religião. têm essa tem- visão, então tem essa esclarece um visão, pouquinho, cara, para dizer Porque, que ele é aberto porque a às vezes todos. tem essa pegada mística, É. mas não é. É uma questão do ambiente, de analisar o ambiente. E eu quebro esse negócio de religião quando eu falo. Sente, vai para o lugar, fecha os olhos e sente. Tem Se a você ver sente- com física quântica? Ai, Não. nem sei te dizer, porque eu não estudo muito física Tá. quântica, mas provavelmente Mas tem. deve ter alguma coisa com- Mas é assim, mas- não é religião, é simplesmente como é que eu me sinto. E a gente ir para um lugar e se sentir bem, ou ir para outro lugar e se sentir mal e falar, meu Deus do céu, eu quero sair daqui. Só por aí já responde. É isso, isso não é religião. Não precisa acreditar, Não só é- sente, né? É só sentir. E tem lugares que a gente não quer ir embora e tem lugares que você chega e fala, não vejo a hora de sair daqui. Né? É. É assim É isso. mesmo. Caris, parabéns, nosso seu trabalho é lindo. Ah, né? obrigada, foi um Quando prazer. chegar em casa hoje, já vou ver, isso aqui é demais, isso aqui eu vou pôr, já vou te mandar a planta baixa, já vão cuidando. E aonde que as pessoas te encontram? Qual que é a sua rede? A minha rede, eu tô começando uma nova rede, então é @soucaris.casa. O casa é K-A-Z-A. Sou Caris com K, Com K, ponto, casa com K também. e Z. E Z. Por causa da A gente numerologia. vai Por causa escrever. da numerologia, A a gente vai casa. escrever para vocês ficar um pouquinho mais fácil. Super obrigada por você Obrigada. ter vindo. É um Se vocês prazer. tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, entre em contato com a gente através do Papo de Perfumaria, escreve aí pra gente. E também espero que vocês curtam aí o Papo de Perfumaria, para a gente trazer cada vez mais curiosidades e convidados interessantes como a Caris. Obrigada. Viu? Obrigada. Obrigado, Carlos.